Olá, internautas do Brasil 247, eu sou Daiane Santos, estou ao lado aqui do Paulo Moreira Leite, para a gente conversar também com um sindicalista. Essa semana a gente deu uma engatada, né, ajudando aqui com o Rafael Marques, que é o nosso convidado aqui. Então, nós demos uma engatada com uma série de entrevistas com sindicalistas, para tratar sobre previdência, sobre trabalho, sobre direitos. E hoje, como eu disse, vou conversar com o Rafael Marques, que foi presidente dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC, e hoje preside o Instituto do Trabalho, Indústria e Desenvolvimento. Ele tem acompanhado de frente ali e cotidianamente a questão da Ford, que todo mundo acompanhou aí, que uma demissão em massa de milhares de trabalhadores, que afetou não só aos trabalhadores daquela fábrica, mas como toda a região do ABC, e sinaliza aí uma série de ameaças ao emprego. Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Queria começar com você, antes de falar da Ford, mas falar sobre a reforma da Previdência. Essa semana tem uma série de movimentações do movimento sindical, movimento social, por um ato no dia 22, contra a reforma. Como é que você, primeiro, vê essa reforma? Quais são os pontos que você considera mais críticos? E como o movimento sindical está se organizando para enfrentar essa ameaça, né? Essa reforma padece de diálogo, né? Falta uma concertação em torno do tema, porque a Previdência, eu iniciei um trabalho em 79, a Previdência que existe hoje não tem nada a ver com a Previdência quando eu comecei a trabalhar. Então a Previdência sempre foi alvo de mudanças pontuais, até importantes, ao longo da história. A Previdência nunca ficou 10 anos sendo com as mesmas regras, como os trabalhadores já sabem, né, nas fábricas, no local de trabalho, enfim. Então, era o caso, como a Dilma tinha iniciado o segundo mandato, de estabelecer um fórum nacional permanente, já que a Previdência, por conta da mudança demográfica brasileira, por vários fatores, a pressão fiscal que se exerce sobre o Estado, o mercado financeiro faz pressão sobre o Estado, os interesses privados com relação à Previdência também operam contra o Estado. Então, quando se pensou num Fórum Nacional Permanente da Previdência, era um Fórum Nacional para ser efetivo, para que gradualmente algumas medidas desse fórum fossem encaminhadas. Quando é ajuste de portaria, ajuste vai para o INSS e ajusta. Quando se é matéria de Congresso Nacional, que se encaminhasse para o Congresso Nacional depois de um bom debate, amplo debate, num fórum a ser estabelecido. Esse fórum não saiu e, infelizmente, depois do golpe, esse tema da Previdência ganhou uma proporção absurda na nossa avaliação, porque não é isso que vai resolver o problema do Estado brasileiro. Não é isso que vai resolver. A Previdência tem que fazer determinadas mudanças, mas dentro de uma concertação, que não está havendo. Portanto, tanto o Temer tentou uma reforma absolutamente impopular, que penaliza os mais pobres, e ainda com essa roupagem que tentaram dar e que o Bolsonaro tem repetido agora, que é para combater privilégios. Mas, na verdade, o que está por trás da reforma da Previdência é punir a população trabalhadora e atender interesses como dos bancos, com a capitalização da Previdência, tentando trazer para a Previdência estruturas que já deram errado em outros países. No México empobreceu a população, a capitalização da Previdência, no regime de capitalização de você, além do regime de repartição público, você paga um operador financeiro para reger a Previdência. Isso deu errado no México, deu errado no Chile, deu errado na Colômbia. Então já se sabe que isso penaliza as pessoas, que empobrece e que o que oferece para as populações mais idosas depois do futuro é um desalento gritante. Então não é esse caminho que o Brasil quer. Não elegeu uma presidenta em 2014 com essa pauta, e muitos que votaram no Bolsonaro também não votaram no Bolsonaro pensando em perder direitos, em que a sua aposentadoria perca de intensidade, ou que, né, muitos eleitores não fizeram essa entrega. Não sabiam, não estavam esperando. Não teve debate, a população votou num grande engodo que está se mostrando nesses nem 100 dias de governo, enfim. Então, a proposta que tem que ser combatida pelo movimento social, pelos trabalhadores,
pela sociedade. As discussões são elas enganam excessivamente, né, um marketing em torno disso, tenta encobrir os interesses financeiros em torno disso, especialmente do mercado financeiro, que tem muito interesse, já que a Previdência, você fala em centenas de bilhões de reais ao ano, né? Então, todo mundo de olho na Previdência, como não podemos, logo, não estar muito de olho no Sistema Único de Saúde brasileiro, né? Tem muitos operadores aí de saúde internacional que também estão abrindo os olhos para o nosso Sistema Único de Saúde, que é uma das coisas mais importantes que a Constituição de 88 fez aos brasileiros. Enfim, então tem que ser combatida. A agenda das centrais é muito importante que seja devidamente cumprida pelos sindicatos, pelos trabalhadores, pelos movimentos. Dia 22 tem uma grande ação em relação à Previdência. A unidade das centrais sindicais em função desse tema, para combater esse tema e achar outras saídas, é fundamental para esse período. Aliás, a unidade dos setores progressistas no Brasil é fundamental para a gente vencer, tentar colocar uma barreira pelos ataques que estão sendo gestados desde o governo Temer e que se mantém com o governo Bolsonaro. E com mais estupidez, né? Porque esse é um governo de extrema estupidez. A palavra, né, Paulo? Olha, ouvindo você falar, você lembrou uma coisa, que no governo Dilma se criou o Fórum da Previdência, ou seja, que era uma tentativa de transformar a Previdência naquilo que ela que é uma instituição dos brasileiros, de todos, para cuidar da velhice, cuidar da assistência social, ou seja, uma coisa que vai além dos governos. Ela não pode estar na dependência da conjuntura política, porque na verdade ela é a vida de todo mundo. Todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos precisar de uma aposentadoria, ou seja, e o que nós estamos assistindo é a destruição disso, né? É uma intervenção que vai contra isso. Quer dizer, essa é a gravidade dessa reforma. Que a reforma do Temer, por pior que fosse, ela ainda respeitava um pouco esse caráter, vamos dizer assim, de instituição, né? Eles querem realmente agora transformar. É um negócio, é melhor para quem faz negócios você reformar para mim, e vamos fazer, né? É isso aí. É um governo que não tem compromisso com a área social, com qualquer estrutura histórica que tenha sido construído por gerações passadas. É um governo que está nos Estados Unidos nessa semana num deslumbre, né? E não é uma agenda com os Estados Unidos, é uma agenda com o Trump. Com o Trump, não é nem com os Estados Unidos. Não é com os Estados Unidos, é com o Trump e com aquilo que ele representa. É um pedaço, uma franja da concepção ultraliberal norte-americana, onde a Previdência inexiste. Para o trumpismo, a Previdência é um fardo, é uma coisa a ser combatida. E você percebe a extrema pobreza nos Estados Unidos crescendo de maneira avassaladora. E o Bolsonaro ele expressa essa convicção, essa leitura. É um governo que vai punir pessoas, gerações, porque é aquela questão de culpar as pessoas. Bom, se você não conseguiu usar a Previdência, a culpa é sua. A culpa é sua. É assim que eles pensam, né? Se tem uma escola boa, a culpa é sua. Desmeritocracia, porque o Bolsonaro é a desmeritocracia, não é nem meritocracia, que dá para respeitar, dá para fazer um bom debate com essa concepção. É a desmeritocracia. O Bolsonaro é uma coisa absurda, como o Trump também é. Então, esses caras não estão produzindo no Brasil um país que vai sair da armadilha da renda média, que é uma armadilha para nós. A gente não tem que evoluir, tem que caminhar a passos largos para ter um país de renda alta, que a renda do trabalho seja melhor distribuída e que seja mais ampla, ter um grande mercado de trabalho para, em função disso, ter um grande mercado consumidor consistente, crescente. Isso não está na ótica deles, né? O ataque que eles fazem ao movimento sindical nesse momento, porque veja bem, como o nível de concentração de renda que tem no mundo. É no mundo, não é só no Brasil. Mas o Brasil está acompanhando isso bem, e muito bem. Né? Nessas coisas que não prestam, a gente é bom, né? Estão acompanhando muito bem. Então, quando o poder fica de tal maneira desestruturado, né, desnivelado, o sindicato é uma ferramenta que o trabalhador tem para enfrentar esses momentos de adversidade. E o que eles fazem agora também? Tentar tirar qualquer capacidade do sindicato de sobreviver de maneira legal. Né? É um ataque importante que eles estão fazendo a todas as entidades que lutam por direitos, que lutam pelos trabalhadores e que lutam para manter a chama da distribuição de renda, que é algo que qualquer economista, por mais liberal que seja, reconhece que é um tema que não dá
que a extrema concentração que está acontecendo no mundo hoje não se sustenta. Não se sustenta. Então a Previdência é parte disso. É um fundo bilionário que tem muita gente de olho. E de olho com vistas a não prover uma previdência futura para as pessoas, para os mais idosos. É para prover que os investidores internacionais, investidores nacionais, tenham mais uma fatia bilionária de um fundo importante para gerir. Não se trata de pessoas, portanto, se trata de dinheiro. Agora você falou de mercado de trabalho, né? A Ford fechando, uma empresa importante, com anos aqui no Brasil, desde a década de 60, se não estou enganado, 50, 60, 59. É isso? E tem um histórico no Brasil, né? Importante na geração de emprego. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi aquele processo todo, né? A empresa não negociou, fechou as portas e disse tchau, e nem para sentar com o sindicato, que demonstra um pouco do reflexo aí desse momento que o Brasil vive em relação ao sentar e negociar, né? Assim como a reforma da Previdência não é negociada, não é falada, não é tratada uma questão tão importante que é 3 mil, 5 mil empregos. É fechar a porta e problema de vocês. Foi assim que ela tratou ou não? Infelizmente, a Ford, esse ano faz 100 anos de Brasil. É a pior maneira de se comemorar 100 anos num 100 país. anos de Brasil? 100 anos esse ano. Porque juntando desde quando ela vende... Ela começou em 19, é? numa oficina aqui no bairro de Ipiranga, em São Paulo. Vendendo peça, fazendo... Montando uma oficina, porque tinha a importação dos Ford T antigo e tal. Montaram uma oficina para garantir manutenção e em seguida foi industrializando e tal, né? Então, faz 100 anos que ela chegou aqui no Brasil. E é uma forma de comemorar 100 anos que não tem como, assim, é impensável uma empresa chegar com esse patamar no Brasil e fazer um anúncio com essa gravidade. O que a gente sentiu é que nós temos uma direção hoje no Brasil fragilizada, a atual direção da empresa, e a direção global pressionada por acionistas por resultados que a Ford só consegue ter resultados positivos nos Estados Unidos. Então, uma direção que assumiu em 2017, de lá para cá as ações da Ford na Bolsa de Nova York só tem caído, e eles me parece que estão correndo contra o tempo para achar alternativas e se credenciar ao mercado acionário norte-americano, da pior maneira, porque fizeram esses anúncios todos e as ações da Ford nos Estados Unidos estão caindo. Porque, ao que parece, nós estamos com uma crise de identidade na empresa, importante. É uma crise de identidade que está relacionada às novas matrizes tecnológicas que estão surgindo no mundo e estão se ganhando muita força. O Big Data, a Internet das Coisas, hiperconectividade, o carro autônomo, o carro elétrico, essas coisas estão ganhando força. E a Ford, de maneira talvez mais aguda, está tomar a dianteira nesses aspectos. Então ela resolveu fazer uma mega reestruturação mundial, já tentando fazer a transição de parte do seu negócio para essas novas tecnologias. Isso, acho que todas as empresas multinacionais farão em algum momento. Tá. Tem que saber fazer. Não estão sabendo fazer. E no caso do Brasil, quando decidem tirar a fábrica de caminhões da operação, aqui no Brasil, só tem 2 plantas de caminhões da Ford, a Brasil e Turquia. As demais que tinham nos Estados Unidos foram vendidas. Agora, por que Brasil e Turquia permaneceram? Porque dá dinheiro. Sempre deu dinheiro. Então, as operações... Continua dando aqui. Continua dando. Lógico, até 2014 deu muito dinheiro. Tá. Em 2015, 16, 17, o mercado de caminhões do Brasil, mas ficou ruim para todas. Ficou ruim para a Scania, para a Mercedes, para a Volvo, para todas ficou ruim, não só para a Ford. Foram anos difíceis, a produção caiu 70%. O mercado brasileiro de caminhões caiu 70%. É muita coisa. Nesses anos. Então, evidentemente que aí você... Mas você não pode justificar 3 anos ruins e tomar uma decisão dessa e os 20 anos anteriores foram bons. E com muitos incentivos públicos, né? E ainda mais que a Ford, ela praticamente hoje no Brasil, ela não é uma empresa privada 100%, né? Ela tem fundos públicos que suportam a fábrica da Ford. Eu acho isso importante porque assim, existe uma compreensão de que empregos como industriais, empregos da indústria automobilística são empregos geradores de emprego, cumprem uma função social particular e que justifica, portanto, que você dê subsídio. Sim. Enquanto eles quiserem, eles
pegaram o subsídio. Agora eles querem E falar continuam. e continuam pegando. Continua. E vão pedir até para demitir, provavelmente. Né? Até do Porque eles não BNDES. Então, falando mal do faz, BNDES. porque tem um lado aí que é complicada essa situação. Quer dizer, você falou, ela não é totalmente privada, ela dependeu muito de subsídios. E como é que é? Agora resolve privadamente? Então, nos anos 90, nós fizemos, o sindicato foi protagonista disso, aconteceram as câmaras setoriais. Tá. Isso fez o mercado brasileiro sair dos 700 mil veículos anuais de produção para mais de 1 milhão. Né? Pelas câmaras setoriais. As câmaras setoriais Que eram câmaras de negociação de todo mundo. Governo, sindicato, trabalhador e empresas discutiram o setor automotivo e a escala brasileira de 700 mil unidades, que é o que tinha com 5 montadoras, passou da casa de 1 milhão e foi subindo. Tá. Isso deu um fôlego, uma nova força ao setor. Tá. Quando isso aconteceu, e a previsão era de crescimento constante, já o governo FHC instituiu um regime automotivo, com a ideia de criar novos polos regionais na indústria automotiva. Esses novos polos, aí nós denunciamos a guerra fiscal nesse período. Sim. Porque aí colocou os estados... O governo fez uma política automotiva e deixou solta a questão do ICMS. Os estados começaram a praticar guerra fiscal, toma lá da cá para puxar as empresas para o seu estado. Isso, naquele período, foi muito, muito complicado. É verdade. Porque o Pacto Federativo ficou bastante atingido por esse tipo de conduta. Mas aconteceu. Isso levou partes de fábricas para o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Pernambuco, né? Bahia, né? Não, aí Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Tá. Em seguida, tentaram um regime para o Nordeste. Ninguém se interessou. Nem a Ford, que está em Camaçari hoje. Tá. Mas não se interessou pelo regime do Nordeste pelas peculiaridades do Nordeste. Não tem uma base industrial tão forte e tal. Mas aí a Ford, por um problema lá no Rio Grande do Sul, de negociação com o governo, e na mudança de governo, o governo que veio quis renegociar as condições, aí a Ford puxou, tentou uma operação com a CM e foi para a Bahia, numa área que era para ser da Kia, da Kia Motors, que tinha desistido, coreana, que tinha desistido. Ela foi para lá. Em seguida a ter se instalado, o regime do Nordeste, que não foi bem sucedido, porque a Kia foi para o regime do Nordeste e pulou fora. Tá. A Ford, quando foi, já tinha acabado o regime do Nordeste. Não existia mais. Já tinha expirado o prazo de adesões. O que ela fez? Comprou a Troller, que era uma fábrica de Jeep, né? Jeeps, Tá. e tinha o benefício do regime do Nordeste, porque era uma fábrica do Ceará. Tá. Ao ela ter comprado a Troller, ela conseguiu retroativamente o direito ao regime do Nordeste, que é o melhor regime brasileiro fiscal para a indústria. Tá. É o melhor. Depois a Fiat veio, numa renovação desse regime. Então a Ford pegou o melhor incentivo da indústria brasileira. Não tem quase estatais que tem esse tipo de benefício. Petrobras, Vale, não tem o benefício que a Ford conseguiu ter. Tá. Por conta disso, era praticamente uma empresa de capital misto, né? Para simbolizar. Para simbolizar. Tá. Então, nesse momento, o Estado brasileiro tem direito de exercer pressão sobre a Ford. A gente estava falando de Tem 7 que bilhões e meio. exercer, tem que exercer. Em 5 anos. Em 5 anos. Em 5 anos, se você pegar são 19 anos lá no Nordeste. Se você pegar os 19 anos, é como se cada brasileiro tivesse dado para a Ford uma cédula de R$100 nesses quase 20 anos de benefícios no Nordeste. Isso é bom para a gente dimensionar São os valores, né? que nós estamos falando. 200 milhões de habitantes, quer dizer, cada um deu R$100 para a Ford trabalhar no Nordeste, com os incentivos que ela obteve lá só do regime do Nordeste. Sem contar a BNDES, ela tem mais de 5 bilhões e meio de empréstimos feitos no BNDES, com juros subsidiados, e o Inovaralto, que deu um total de 3 bilhões de incentivo total. A Ford com quarta no mercado, 10% do mercado, você pode colocar R$300 milhões no incentivo do Inovaralto. Então é uma empresa que não poderia tomar a decisão que tomou, mas tomou. Ao ter tomado, o Estado brasileiro tem que exercer uma esmagadora pressão sobre a decisão da Ford, muito pesadamente. Tem força para isso e não está exercendo. O que ele poderia fazer assim, concretamente? Diga assim, porque é uma questão que ele quer saber. Em geral, você vê, está fechando as portas, não tem o que fazer, não tem o que fazer, porque tem essa herança toda que deixou lá. O Dória ofereceu comprar o terreno. A pressão, evidentemente, que é política. A Ford, do ponto de vista legal, infelizmente, está coberta.
E nós não estamos defendendo acabar com o regime do Nordeste de jeito nenhum. Tá. Camaçari emprega muita gente, temos amigos lá, não é isso. Mas do ponto de vista político, ético, moral, a Ford cometeu um absurdo. Então o governo, nossa avaliação, tem que exercer pressão, como o governo francês está exercendo pressão, sem os mesmos instrumentos que a Ford tem lá na França, tendo aqui no Brasil. O governo francês exerceu muita pressão para adiar um fechamento de uma fábrica de motores lá. Que há 10 anos a Ford quis fechar e não fechou. Agora vai fechar agora, em outubro desse ano. Mas há 10 anos o governo francês segurou, exerceu pressão, pressionou, fez a empresa recuar, junto com o sindicato, com a central sindical lá a planta dirigida por dirigentes da CGT. Então, é possível, essas empresas elas são sensíveis à pressão da sociedade, né? Eu peguei uma pesquisa do pessoal da imprensa especializada, já apontou 10% do consumidor brasileiro que já não está, 10,9%, quase 11%, já estão meio assim com a Ford, com essa história de fechar São Bernardo. Então, detectamos Jack Motors, porque está em recuperação judicial. A própria GM, que andou falando que deixava o Brasil. E agora a Ford, com queda de intenção de compra dos consumidores brasileiros. Então, isso só pela ação do sindicato, basicamente... Porque a Ford ela pode sair, mas ela não vai querer parar de vender, ela não vai entregar ao mercado, vai querer continuar vendendo carro aqui. Vai trazer carros de outro lugar para vender aqui, né? Só a pressão do sindicato, dos trabalhadores, da conversa que nós estamos fazendo com os parceiros da imprensa, aqui com vocês, os 247, isso está criando uma onda que a Ford está sentindo. Então, a pressão é essa, é fazer eles sentirem que o mercado consumidor brasileiro está se voltando contra a marca porque ela está cometendo um crime, um escândalo contra a sociedade, já que ela é herdeira de uma condição que quase ninguém tem no Brasil. Ela não pode fazer o que ela está fazendo. Ninguém ganha uma nota de R$100. Mas, evidentemente, que a Ford avaliou o seguinte: governo liberal no Brasil, no estado e no município. É a hora de eu fazer. Certamente a Ford avaliou. É hora de eu fazer. É agora. Eu acho que, é o PSDB e tal, é o PSL. O PSDB não de direita, né? Porque só pode ter o PSDB de direita. Exatamente, não vão se envolver. Então ela tomou a decisão. Mas o prefeito de São Bernardo acabou entrando na briga. Acabou entrando. Nós conversamos muito com ele. O Dória, ao receber a Ford, acabou criando essa condição de achar uma alternativa de venda. Né? Isso de fato está rodando. De venda? A fábrica vai entregar a operação para um investidor, para uma outra empresa. Continuaria a marca Ford e tudo? Continuaria a fábrica, a marca dos carros. Mas não o oval Ford. Os carros poderiam ficar, os caminhões, por exemplo, que é cargo, e a F-Series poderiam permanecer. Isso está em andamento, essas conversas. Existe isso aí? Está acontecendo. Desses últimos... Aliás, essa foi a única coisa concreta que nós ouvimos nos Estados Unidos, da direção global, que existia possibilidade de negociar com alguma outra montadora os negócios que são feitos em São Bernardo e que estaria recebendo interessados ao longo da semana. Amanhã nós temos uma reunião com o presidente da Ford, o Lyle Walters, que é, infelizmente, o pai da ideia de sair da fábrica de caminhões, né, deixar a produção de caminhões. Nós temos uma reunião com ele amanhã para discutir em que pé estão essas conversas com montadoras interessadas no negócio da Ford. Quer dizer, a luta sempre vale a pena, porque sem luta essa opção talvez não se materializasse. Sem luta, talvez o governador não viesse a observar alguma alternativa. Enfim, a grande questão desse momento é que o governo que teria mais força para exercer pressão, que é o governo federal, não está fazendo, uma visão míope. A Ford para o Brasil é muito mais que a Ford para a França. É muito mais, em termos de história, de mercado, de emprego e de riqueza. É muito mais. Só que a França está exercendo uma pressão sobre a Ford muito maior. Você pode falar um pouco disso, dessa importância da Ford para o Brasil? Você tem, assim, elementos, para a pessoa entender por que isso aí não pode ser, não é uma coisa que você pode jogar fora, porque as pessoas, não, aquele raciocínio hiperliberal. Você fala assim, não, você não está interessando, você não está tendo, pode deixar fechar. Por que não é isso? O que a Ford representa, assim, que...
Bom, a Ford no segmento automotivo lançou tendências novas no Brasil, né? O segmento de SUV, quem trouxe foi a Ford no Brasil, né? Nos anos 2000. É verdade. Foi ela que introduziu o mais segmento de fraquinho, SUV, mas ela lançou o segmento, né? Quando ela é forte nos Estados Unidos, ela trouxe para cá o segmento. Ela lançou o segmento de comerciais leves no Brasil. A Ford foi a primeira empresa a negociar um regime de jornada flexível, banco de horas. Foi a primeira empresa no Brasil, junto com o sindicato, a introduzir em 95 o regime de banco de horas. Todas essas políticas de afastamento do trabalho em épocas de crise, layoff, programa de proteção ao emprego, nasceu na fábrica da Ford. Né? Nas lutas lá por preservação de emprego, nasceu na fábrica da Ford. Então, a participação de lucros e resultados nasceu nas lutas por 14º salário na Ford. Que é isso? Todo ano. Vocês ganharam muito dinheiro. Os caras querem fechar por causa disso. Vocês estão na moleza. Os caras estão querendo fechar. Nós ganhamos um pouquinho de dinheiro em relação ao que a Ford já ganhou. Mas olha só, isso nasceu para toda a classe trabalhadora. Pois claro. Toda empresa, né, tem lá um momento que discute com os trabalhadores, ou em comissões eleitos pelo trabalhador, ou com o sindicato, os programas de participação de lucros e resultados. A comissão de fábrica da Ford é uma coisa assim, é uma começava com uma boa de emergência. A boa de emergência era o nome que se dava depois do 14º salário. E aí veio Vai entregar o programa de participação de lucros e resultados, quer dizer, nasceu ali. Então, historicamente, a fábrica é uma fábrica que emprega muita gente no Brasil, que lançou tendências do mercado, que lançou tendências do mercado de trabalho também, né? Então não é uma empresa que você pode abrir mão tranquilamente, uma multinacional que está aqui, que emprega muita gente, que gera tecnologias, o carro, o motor 1000, nasceu nessas empresas, aí não foi só a Ford, mas Ford, Volkswagen, Auto Latina na época. Então muita coisa que foi feita e pode continuar sendo feito, se dá existindo essas empresas aqui organizadas, entendeu? E especialmente apontando a modernização das relações de trabalho. Nós fizemos uma greve na Ford muito dura nos anos 90, chamada greve dos gola vermelha, que é uma greve de manutenção e ferramentaria. Greve dos gola vermelha. E o uniforme desse pessoal agora era vermelha, né? A camisa azul e a gola era vermelha. Então foi uma greve importante, porque durou 50 dias, era uma greve de campanha salarial, que poderia ter sido resolvido nos primeiros 15 dias, como na categoria inteira resolveu. Mas a Ford, à época, resolveu endurecer, demitir os grevistas, e a greve foi só crescendo, né, porque tinha um pacto entre os grevistas, se demitir, nós não vamos aceitar demissão. E a direção da Ford naquela época, que dirigia recursos humanos da Auto Latina, tinha tido uma experiência com o sindicato em 86 de repressão, e essa visão estava dominando a política de recursos humanos da Ford até 90, que estava influenciando inclusive a Volkswagen. Quando a Ford enfrentou a greve, do jeito que enfrentou, a greve só foi se fortalecendo, eles apelaram para a demissão de dirigentes sindicais, enfim, não deu certo, até que essa diretoria que estava comandando teve que ser afastada, e um grupo que estava meio escanteado em recursos humanos voltar. Ao voltar, em seguida, um grande debate na área de recursos humanos no Brasil e com as empresas multinacionais no Brasil para reestruturar a política de recursos humanos no Brasil. E das relações, começou na Ford, que deu o maior salto de qualidade na estruturação das relações de capital e trabalho com base na negociação, do ganha-ganha, do respeito à pauta dos trabalhadores. E o Brasil cresceu, evoluiu muito com isso. Ganhou em competitividade, ganhou em eficiência, não perdeu. Quanto mais articulado, quanto mais preparado é uma empresa do ponto de vista dos recursos humanos e dos valores humanos, mais ela ganha em produtividade, competitividade e eficiência, ela cresce com isso. Isso, a greve da Ford de 90 foi fundamental. Então tem esse papel fundamental, no fundo, da modernização das relações de trabalho no Brasil. Totalmente. A história dessa greve das relações eram uma até 90. As relações tinham um padrão, e de 90 para cá disseminou um novo parâmetro de relações. Fortaleceu um grupo que já existia, um grupo que defendia a modernização das relações de trabalho. Mas tirou o grupo que era o grupo da... Então, mas estou falando no geral, nos grupos de recursos humanos de várias empresas, sempre teve essa disputa entre os mais duros
e os mais pela negociação, pelo direito, socialmente mais justo. E esse grupo acabou se hegemonizando nas empresas do Brasil. Tem um fato que dentro desse contexto todo que eu queria que você falasse um pouco, até porque as pessoas têm uma visão caricata ainda do sindicalista, que foi construída até em cima muito da imagem do Lula, para desconstruir a imagem do Lula, de liderança do Lula, né? Era um analfabeto, era o cara que não estudou e ia assumir a presidência como, né? E até ele chegar à presidência era esse o discurso, porque era um sindicalista. Então ele não podia assumir a presidência da República. O Lula foi eleito, reeleito, elegeu a sua candidata e depois a reelegeu. E isso se configurou, demonstrou que um sindicalista tem, e com o Lula demonstrou muito mais que isso, né? Tem capacidade de botar o Brasil onde ele deve estar, muito diferente do que a gente acompanha hoje. Ao ver você falando, a gente percebe que tem bagagem. Negociar com essas pessoas exigia de vocês também uma capacidade de negociação, mas também uma capacidade de entendimento, compreensão, estudo, né? Vocês se empenharam para isso. O Sindicato ABC não deve ter chegado onde chegou, do ponto de vista das conquistas que teve, à toa. Foi justamente por essa formação que você demonstra que tem. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que é hoje essas negociações todas? Você teve que ir para os Estados Unidos para negociar, pressionar e tal. Então, exige de vocês também uma capacidade de negócio, entender qual é o negócio, como é que funciona a cabeça desse empresário e quais são as necessidades que vocês têm. Essa mudança também foi por conta desses trabalhadores que chegaram e falaram, vamos negociar aqui. Né? A resistência obrigou uma mudança, que é essa mudança, quer dizer assim, né? Foi exatamente isso, é uma história que é uma história assim, parece conto de fadas, né? O sujeito fez o que tinha que fazer, resistiu, caiu fora a turma que não entendia nada e veio uma turma que queria conversar. Nosso modelo de representação é baseado na representação no local de trabalho. E se você tem dirigência no local de trabalho, você vive todo dia os problemas que é oriundo do negócio da empresa. Então, isso não é só... E você não discute só as questões de condição de trabalho, de saúde e de salário. Porque para discutir isso, você tem que compreender o processo produtivo. Exato. A estratégia da empresa, o mercado da empresa, os momentos em que ela está melhor e vende mais, o momento que ela está pior e vende menos. Né? Quando você arma uma campanha salarial, você tem que estudar todo o momento certo de fazer a reivindicação, a performance da empresa, o quanto que a indústria brasileira está crescendo ou decrescendo, né? Nós estamos num período de queda vertiginosa da indústria brasileira, especialmente da paulista. A indústria paulista puxa demais a atividade industrial para baixo nos últimos 5 anos no mínimo. Então você tem que se deparar com essa discussão. O Lula era um talento. Como os empresários da época eram um talento também, e também não eram formados em Harvard. Você tem muito empresário que também tinha a mesma trajetória do Lula. Empresários brilhantes, né? Especialmente aqui na indústria paulista, os filhos que vieram depois eram muito estudados. E quebraram muitas empresas também, né? O pai foi um baita de uma grande empresa, uma média empresa, bonita, sem dívida. O filho assume e não tinha o mesmo talento, energia, perseverança e vontade de trabalhar do pai. E aí, a vontade de trabalhar é tudo. E eu nunca vi uma pessoa que trabalhasse tanto quanto o Lula, né? Ele não tinha hora para chegar no sindicato, não tinha hora para ir embora, não tinha preguiça de ir em qualquer fábrica com problema. Aliás, o Lula é perito em locais com problema, onde a direção do sindicato local estava com problema, ia lá animar a tropa, tem saída, sempre tem um caminho, exerça o diálogo. Exercer o diálogo sempre foi uma capacidade muito forte do Lula que a gente herdou. E quando você dialoga, você não quer perder o diálogo, né? Você não quer perder a razão, então você tem que se preparar. Então acho que é isso que o sindicato tem feito fortemente, as centrais sindicais, preparando seus dirigentes. O momento agora, o Sindicato Metalúrgico ABC está discutindo que a indústria 4.0, a internet das coisas. Daqui 1 ano, 2 anos, quando uma empresa for pegar um trabalhador para trabalhar na produção, vai exigir do cara TI. O cara tem que ter conhecimento de TI. E estamos formando... Então, e nós estamos começando esse debate que é necessário preparar esse trabalhador, preparar o sindicato, preparar o mercado de trabalho para essas novas exigências que vão se dar. E essas exigências vão se dar porque vai mudar demais o sistema produtivo. E o produto que a população vai ter daqui a pouco tempo serão produtos cada vez mais com interatividade, com inteligência,
Isso afeta todo o sistema produtivo, que às vezes o produto sozinho não vai fazer o negócio todo. É o produto e mais toda a interação dele para trás, que vai inclusive com assistência da empresa vai ter que falar, ao produto que ela entregou para o cidadão, para o consumidor. Então, tem muita coisa que vai se alterar, já está se alterando, né? A decisão da Ford, ela está nesse conflito, nessa transição entre o novo que está chegando com muita rapidez e o convencional, que é o que a gente conhece, né? O carro que a gente conhece, o combustível que a gente conhece, o motor que a gente conhece. Então essas coisas todas estão no cenário. E eu digo para você o seguinte, o modelo de representação, priorizando o local de trabalho, a capacidade de exercer o diálogo, força os dirigentes a se prepararem. E evidentemente que não é fácil quebrar uma forma de tornar a gente um caricato, né? Não é fácil, porque, enfim, a grande mídia às vezes leva a isso, a visão mais conservadora de um pedaço da sociedade. Mas isso nós temos que lutar, vencer. E acho que a coerência do movimento sindical brasileiro, nesse aspecto, ajuda a gente a ir vencendo esses preconceitos. Você falou bastante daquilo que vai ser exigido dos trabalhadores, que eles vão precisar, enfim, desafios do trabalho e tudo isso. E dos executivos e das direções da empresa. Você falou que você foi lá e conversou com a Ford. Direção mundial da Ford, uma das maiores empresas do mundo, herdeiros de um executivo que não custa lembrar, né? Era um grande simpatizante de Adolf Hitler. Foi. Henry Ford era um simpatizante de Adolf Hitler, assumido. Né? Isso por quê? Só para a gente entender um pouco como o capitalismo faz sua surpresa. Né? Era assim, totalmente assim. Né? Mas enfim, que hoje não é mais. Inclusive virou uma fundação, né? Não é da família Ford, né? pelo que eu entendo um pouco. Agora, como é que você vê essas pessoas? Eles estão entendendo as necessidades da produção ou são todos convertidos a esse mundo financeiro, só olham para números, esquecem de ver que ali tem uma sociedade com a qual eles vão ter que conviver de uma forma ou de outra? Como é que essa turma está enxergando o mundo? Você conversava lá e falava, olha, o povo brasileiro, o Estado brasileiro deu bilhões para vocês são lá, e agora vocês vão fechar assim, e como é que eles reagiram? Não, a financiarização da economia mundial é um fato. As decisões estão voltadas aos acionistas. Então, hoje uma direção global de uma empresa multinacional, ela olha excessivamente para os acionistas e está perdendo a dimensão do trabalhador da sua empresa, do seu grupo, do seu negócio, né? Então, isso é uma coisa que está acontecendo em tudo quanto é lugar. Quando a gente vê a Sabesp aqui em São Paulo, ela mais olha os acionistas do que o saneamento básico na casa da pessoa, né? Então, o primeiro é remunerar os acionistas. Depois, a Vale, a grande preocupação da Vale com o acidente de Brumadinho foi o quê? O impacto entre os acionistas. Depois Brumadinho, depois Mariana, depois os atingidos, os mortos. Então, esse tipo, a financiarização, o atendimento a esse grupo minoritário que tem poder sobre as ações das empresas, isso de fato está vivendo um momento de crise. É uma reflexão que o mundo inteiro tem que fazer. Né? Eu tenho visto muitos economistas também alertando a esse extremo exagero que está acontecendo, que concentra mais a renda e que aparta os seus principais colaboradores. Então, uma empresa multinacional que vê excessivamente o resultado dos acionistas, não olha para a sua comunidade interna, ela vai perder. Isso nós alertamos a eles. E dissemos a eles o seguinte, já que se trata de uma transição importante para as novas tecnologias, nós podemos tornar a planta de São Bernardo, que hoje faz caminhão e carro, numa planta que faça caminhão, porque ele dá resultado, e vão aplicar na fábrica de São Bernardo, vamos transformar na fábrica modelo, experimental para as novas tecnologias. Vamos introduzir em São Bernardo o modelo de desenvolvimento dos novos carros, porque o Brasil é um país polo da América do Sul e do Hemisfério Sul. Para a produção automotiva, do Hemisfério Sul é o Brasil. Então nós poderíamos tornar a planta de São Bernardo a planta experimental para todo esse mercado, partindo do pressuposto daquilo que eles mesmos estão defendendo. Não é você que foi com essa ideia. Não. Eles estão nessa, então nós colocamos. Então vamos tornar a nossa planta. Porque só estão fazendo isso nos Estados Unidos. Nem na Europa estão fazendo.
E a China tem os problemas lá de propriedade intelectual, que eles não desenvolvem coisas da China. Não desenvolve nada lá, porque senão a chinesada pega tudo. Então, fazendo no Brasil, nem isso eles ouviram. Quer dizer, é um momento, de fato, de uma crise corporativa nas grandes empresas. O Brasil não está se preparando para isso. O Brasil não está preparado para essa nova onda. Nem o Ministério da Educação, nem o Ministério do Trabalho, o Ministério do Desenvolvimento. Que eles acabaram de eliminar, né? De dissolver, né? O Brasil não está se preparando para essa nova etapa. E se não se preparar, nos próximos 10 anos nós não teremos indústria relevante no Brasil. A gente vai perder o que tem, não vai salvar o que tem, não vai conseguir criar novo. Não. E aí você vai entrar no mundo novo, a gente vai ficar lembrando do mundo velho. Não, você vai consumir tecnologia feita por outros, que não tem a cara do Brasil. E a parte boa desse novo processo, que é o emprego tecnológico, de quem pensa a tecnologia, você não vai ter aqui, mas pode. Podemos ter. Podemos, mas exatamente. Se o Brasil não se preparar para isso, nós não vamos ter nem isso, nem os empregos que propõem as novas tecnologias, as novas tendências, e que, de certa forma, pode irradiar para vários segmentos. Pode gerar oportunidades. O Brasil tem peculiaridades que outros países não têm, né? Nós temos um país tropical, voltado ao turismo. Não é todo país que tem 200 milhões com de habitantes, água, né? Peraí, que com tem, mercado. Né? Não, peraí, então né? você poderia ter tecnologia bem adaptada às nossas condições e gerar uma massa de trabalhadores nessa área, né? Inclusive influenciar de maneira positiva as multinacionais que estão aqui. Nós podemos pensar em tecnologia que caiba no mercado brasileiro e que não vão ser pensados pelos norte-americanos. Mas para isso o Brasil tem que se preparar. A Alemanha e a França estão montando uma coalizão entre as duas para defender a sua indústria. Os dois governos, tem que defender governos e empresários, eles estão montando uma articulação, porque já perceberam que se a Europa, e eles vão liderar a Europa. A França e a Alemanha com essa proposta vão liderar uma frente europeia para defender a sua indústria. E tem que ser assim, porque os chineses vêm com um volume e uma ganância grande e eles estão com estratégias boas. O China, para eles próprios, estão com boa estratégia. Os americanos estão com a estratégia deles. E aqui, na região, o que nós vamos fazer? Né? Só vamos ficar consumindo as tendências e não vamos ter mais nada? Está só abrindo o mercado, que é o que o Brasil tem que entrar nessa... fazer. Essa é uma disputa vital do Brasil fazer. É uma disputa. Hoje, defender um parque industrial relevante, ter tecnologia e oferecer tecnologia para o seu povo, na escola, na educação, em todas nas cidades inteligentes, nós podemos criar o conceito de cidade inteligente a partir da indústria tecnológica brasileira. Mas se não pensar nisso, já dá para pensar. Dá para pensar nisso. Então é hora, né? É hora. E eu acho que o assunto Ford, ele abre todo esse leque de alternativa e de reflexão do momento. Por isso que eu acho que se o Estado atuar, ele está dando um exemplo para que outras não repitam o que a Ford está fazendo. Agora, se o Estado atuar de maneira frouxa, hoje a Ford, amanhã vai ser outra. O Estado tem que atuar forte para que, se a Ford não reverter a decisão, mas que minimamente aquele parque industrial seja revitalizado com uma outra indústria lá dentro. O Estado pode fazer isso. Pode. Agora você falou de uma queda vertiginosa na produção, na indústria em São Paulo, que é a capital econômica do Brasil. Isso não é de agora também, né? Não é só uns 3 anos, faz um tempo. Como é que isso está se dando e qual o efeito, o reflexo disso para o Brasil? Porque São Paulo acaba tendo um reflexo nacional muito grande, né? Nós estamos perdendo o reflexo, nós estamos perdendo a indústria de máquinas, que nós somos muito fortes aqui em São Paulo. A indústria de máquinas vem perdendo gradativamente núcleos de produção, porque é fechamento de empresa, empresas que se inviabilizaram. Não tem um programa em São Paulo, nunca teve um programa industrial. Quando a Dilma fez o Brasil Maior, nós tentamos procurar o governador Alckmin para ele fazer o São Paulo Maior. É a onda. Quando o Lula fez aquele programa de comércio exterior e inovação, nós tentamos, aí era o Serra, tentamos, mas não teve nem chance nem de falar. Com o Alckmin nós falamos, com o Serra não conseguimos falar. Mas era hora de que São Paulo não é competir, mas ele teria que o quê? Abrir a etapa paulista, a fase paulista disso.
Porque como o maior estado industrial do país e o mais antigo, evidentemente que é o primeiro a sofrer os impactos da crise, os impactos das novas tendências da indústria mundial. Porque São Paulo é o primeiro parque industrial, as empresas mais antigas, então uma série de medidas, inclusive de formação de empresários. Porque, conversando com um professor da UFABC, uma das coisas que ele disse, e está fazendo na universidade, é uma capacitação desses empreendedores industriais. Porque, de fato, o pai passa para o filho, e o filho não ter paixão pelo negócio. Eles acham que só trabalhador precisa fazer curso. Não, tem que ter curso. Eles acham que eles sabem, porque eles são filhos. E outra coisa que também acontece aqui em São Paulo, é que boa parte do empresariado virou rentista. Então, ele é rico, a empresa é pobre. A empresa dá resultado, ele não reinveste na empresa. Porque quando o cara olha o que ele pode ganhar no mercado financeiro e quanto que ele vai ganhar, continuar ganhando na empresa, reinvestindo e tornando produtiva, a taxa de retorno no mercado financeiro é muito maior. O Brasil tem uma anomalia, que é ter um mercado financeiro e títulos do governo que remuneram excessivamente os rentistas, e parte da nossa burguesia industrial paulista se rendeu ao rentismo. Você não produz nada, não gera emprego. Produziu na fase boa, gerou muito dinheiro. O que se faz no mundo afora, onde as oportunidades do sistema financeiro são menores? Ele reinveste na empresa para ter sua taxa de retorno de 8%, 7%, né? É mais que isso, às vezes tem, mas é difícil. Agora no Brasil não, você ganha dinheiro anos a fio, e aí você simplesmente faz a conta. Eu posso ganhar, até um tempo atrás, 20%, 30% no mercado financeiro, em vários tipos de ações, ou de fundos, ou de papéis, e posso continuar ganhando meus 8% de rentabilidade na minha indústria. O cara migrou para outra coisa. Fui comprar animais premiados, que também dá retorno e dá status. Então, assim, tem um problema na indústria paulista muito forte, um conservadorismo, um protecionismo exagerado e uma vocação ao rentismo que nos prejudicou muito. Então, se essa é a tendência, o governo de São Paulo tinha que ter analisado e achado alternativa. Porque abrir capital é uma alternativa, fazer programas de reinvestimento é uma alternativa, invista na sua empresa. E, logicamente, que também teria que mudar, como agora, quando a Dilma deu a paulada nos juros, aquilo foi muito simbólico. Foi muito importante o que a Dilma fez quando ela começou a enfrentar a Selic, mesmo com a inflação ali pressionando. Porque isso era para reeducar a sociedade. Agora, o Brasil é um país muito difícil e aceita com muita dificuldade qualquer mudança de paradigma muito intenso que a Dilma tentou fazer. Ninguém compreendeu. Também faltou a Dilma explicar e chamar a sociedade com ela, né? Faltou isso também. Mas que aquilo era educativo, porque isso tirou força, especialmente aqui de São Paulo. Tirou força. Como o Mujica falou, é a burguesia mais atrasada da América do Sul. É a nossa, né? É de São Paulo. Triste. Bom, é isso, gente. Eu queria agradecer a sua participação, Rafael, pelas explicações, na verdade, né, Paulo? Não é nenhuma entrevista, é uma explicação muito boa, muito detalhada, com informações importantes. Pode. Vamos voltar ao 22. Você pode tudo. Vamos voltar ao 22, porque eu acho que tudo que a gente está vivendo no Brasil, toda a crise, todas as ameaças que tem sobre os trabalhadores, que são inúmeras, elas se concentram hoje na tentativa de transformar a Previdência num título de capitalização, numa emissão privada, numa ciranda, como é tudo. Então, como a gente tem isso aí, a gente vai acabar, você vai se despedir, queria que você falasse na hora, porque é onde está todo mundo se agarrando aí, porque isso precisa ser salvo, né? Então, 22 é uma etapa dessa resistência contra a reforma da Previdência. Mesmo para quem pode perder Nós emprego, né? estaremos na Paulista na parte da tarde, mas estaremos de manhã fazendo atividades lá, lá em São Bernardo. Vamos fazer uma passeata com várias empresas, né? Refletindo com a sociedade. Não encontro muitas pessoas no comércio lá em São Bernardo que sejam favoráveis a essa proposta. Preocupação lá em cima. Então, acho que o dia 22 é uma etapa importante dessa resistência, dessa luta contra a reforma da Previdência, de tentar achar novos caminhos. O país precisa voltar a crescer, precisa voltar a gerar emprego, mas não vai ser a reforma da Previdência, tanto quanto a reforma trabalhista de 2017, não vai gerar um emprego. O Temer prometeu emprego com a reforma da trabalhista. Não aconteceu absolutamente nada. E
a reforma da Previdência não vai gerar um emprego no Brasil, nem vai beneficiar um aposentado ou aposentável ou do futuro. Não vai acontecer isso. Então é resistir de maneira muito forte para poder achar uma alternativa. É preciso criar um fórum de debate no Brasil, que as mudanças sejam fruto de um consenso no país, e não fruto de um grupo social minoritário e muito rico que quer tirar direitos e quer enriquecer à custa de um fundo tão importante como a Previdência Social. É isso aí. Resistência, dia 22, todo mundo lá. É uma luta importante para todos nós, não é só para os trabalhadores metalúrgicos, do setor automotivo, para cada brasileiro, seja ele empregado, desempregado, trabalhando, estudante. Vale a pena, é preciso, o momento é agora. Paulo, obrigada, valeu pela parceria. Rafael, obrigada também pela sua participação. Valeu. Continue aí assistindo a nossa programação, nós voltamos aí a qualquer momento. Beijo, tchau, tchau. É impossível a existência da democracia no nosso país enquanto tivermos este monopólio da comunicação que massacra diariamente o povo brasileiro e contribui para a entrega do nosso patrimônio para as empresas estrangeiras. Por isso a importância de assinarmos, de contribuirmos com sites como o 247, que faz o contraponto a este monopólio e valoriza tanto